Fala, meu aluno, deixa só o prof ajeitar aqui, ó. Vamos lá, fala, meu aluno, fala, minha aluna, seja muito bem-vindo à nossa aula aqui, tá? De língua portuguesa, mas na verdade a gente vai falar um pouquinho da banca FGV, né, pessoal, tá? Hoje não é bem uma aula de língua portuguesa, assim, deixa eu só pegar o meu marcador aqui que o prof deixou o marcador aqui guardado. Vamos lá, olha só. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, como você já sabe, você se, né, ou buscou esse vídeo aqui, ou entrou pelo nosso material em PDF, de como dominar a banca FGV no seu concurso público. Sem mais delongas, eu já vou compartilhando aqui com você a nossa tela. Para quem não me conhece, sou o professor Daniel Marques, sou professor de língua portuguesa, língua inglesa e redação. Trabalho aí com linguagens desde o ano de 2002, isso mesmo, tinha eu os meus 18 anos, já era professor de inglês, já lecionava, e entro na parte de concursos públicos em 2005, pessoal, então quase 20 anos aí já se passaram. Então, alguma coisa da experiência eu tenho para te passar e para te ajudar, tá bom? Então, vamos lá, olha só, vamos falar um pouquinho da nossa tão temida banca FGV, isso mesmo, pessoal. Tá? A banca FGV é uma banca temida aí pelos concurseiros, principalmente no que diz respeito à parte de língua portuguesa, tá? Então, vamos falar um pouquinho da nossa banca, tá? Bom, gente, olha só, como é que é a banca FGV? Eu brinco que a banca FGV é a banca camaleão, né? Tá? Por quê? Porque ela vai se adequando às características de cada órgão, de cada instituto que ela acaba fazendo ali a prova, tá? Então, isso de uma certa forma dificulta um pouquinho, né? Por quê? Porque, vamos lá, quando a gente pega outras bancas, eu vou pegar algumas tradicionais aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul, a banca Fundatec, a banca Legale, a banca FAURGS, elas têm características já, assim, ó, que tu sabes, né, coisas que eles vão questionar. Tu sabe, por exemplo, o que que a Legale vai perguntar, tu sabe o que que a La Salle vai perguntar, tu sabe o que que a Fundatec vai perguntar. Por exemplo, a Crase, como é que aparece para tal banco. Fora, além disso, tu conhece também as nominatas, né? Então tu pega ali, né, a fulana, pô, a fulana, ela tem uma característica de perguntar mais dessa forma. Então, tudo isso facilita um pouco. A FGV, gente, é um pouquinho mais complicado nesse sentido, tá? Mas claro que ela tem, principalmente na prova de língua portuguesa, ela tem algumas características bem peculiares, tá? Bom, área de atuação, né? A gente sabe que a FGV ela vai estar presente né, em provas de tribunais, na parte jurídica, fiscal, administrativa e policial. Aliás, na parte policial ela é menos frequente, tá? Nós temos outras bancas aí, por exemplo, a CESP, né? A banca CESP-Sebrasp, ela é muito mais frequente do que a banca FGV em provas aí relacionadas a polícias, tá? Mas e outras, né? Vamos lá, se a gente pegar polícias municipais, aí também tem suas características, tá, próprias. Bom, estrutura das questões, tá, gente? Normalmente as provas da FGV são de múltipla escolha, geralmente com 5 itens, de vez em quando aparece ali com 4, mas normalmente é A, B, C, D e E. Não é de praxe da banca FGV trazer aquelas questões de certo e errado, como é o formato, por exemplo, da banca CESP-Sebrasp, tá? Um nível de cobrança mais complexo, tá? Mais complexo, principalmente no que diz respeito à parte de língua portuguesa, tá? Tem gente que diz assim, ai, porque a FGV não cobra gramática. Ah, filho, não fala isso, não mente para o teu aluno, claro que cobra, só que ela cobra de uma maneira mais relacionada à interpretação de texto, ela cobra uma gramática que a gente chama de gramática aplicada. Então, assim, ó, tem que dominar, até porque tem questões puras de gramática também. Eu vou te mostrar uma ali na sequência. Aí tem uns abobados aí que dizem que não cai. Claro que cai, só que é uma gramática aplicada. Te liga, tá? Então, ó, a abrangência de todo o edital, isso aqui é uma coisa que normalmente a FGV faz, tá? Então, se, por exemplo, eles colocaram no edital crase, estuda, porque vai cair. Aí eles colocaram no edital figuras de linguagem, estuda, porque vai cair. Tipologia textual, estuda, porque vai cair. Tá? Então, eles fazem normalmente, isso é uma coisa muito legal da FGV, tá? Porque tem bancas que te colocam ali no edital um conteúdo programático desse tamanho e acabam cobrando só uma partezinha, só uma parcela. Ali não, tá, gente? Então, tem que estudar todo o edital, tem que desossar o edital, tá? Aqui, ó, na parte não só de língua portuguesa, né, mas eles têm enunciados mais longos e complexos com termos técnicos e metafóricos, tá? Com comparações subentendidas. Hum, por que isso, Dani? Gente, eles fazem isso porque, de novo, eles não querem entregar de mão beijada. Tu vai ter que analisar todo o enunciado,
tá? Lê todo o enunciado com atenção para perceber que aquilo ali é uma questão de concordância verbal ou concordância nominal. Não é simplesmente assim, assinale a alternativa em que há um erro de concordância. Claro, às vezes eles colocam questões mais diretas, tem, tá? Mas normalmente os enunciados são enunciados um pouquinho mais complexos, tá? Em média ali de 70 a 80 questões por prova, né, gente? Bom, prova discursiva da FGV tem? De vez em quando tem, sempre? Não. Por exemplo, agora saiu um edital aí da EBSER, né? Tá? Dos hospitais federais. E aí o que que acontece? Ali na parte, eles soltaram 3 editais, tá? Para esse órgão. Um é da área médica, o outro é da área assistencial, que entra ali em enfermagem, técnico de enfermagem, odonto, físio, psicologia e outros que eu não vou lembrar agora de cabeça, porque são muitos. Nessas 2 partes não tem redação. Aí tu entra na parte administrativa, tem, tá? Assistente administrativo tem redação. Então tem uma prova discursiva, tá? No caso dessa da EBSER, se eu não estou enganado, são até 30 linhas, né? É um mínimo de 20, máximo de 30 linhas. Mas tem algumas provas da FGV, dependendo, principalmente, né, quando tem ali questões, provas mais da área judiciária, tem provas ali com, né, textinhos que a gente tem que produzir de até 60 linhas. E o mínimo, se eu não me engano, é 40 ou 50, dependendo da prova, tá? Bom, então, tem prova discursiva também, aí você vai ter que analisar bem o seu edital, se o seu edital pede ou não, tá? E aí tem que ver quais são as indicações que eles trazem no edital. Uma coisa muito importante, tá, gente? Leiam o edital. Leiam o edital, principalmente essa parte, tá? E quando tiver redação, leia o edital também da redação, porque eles trazem ali as características, o que que atribui nota 0 ao seu texto discursivo, né? A tipologia textual que você vai ter que seguir, tudo isso é importante. Tem gente que não lê, e aí depois acaba perdendo ponto, acaba perdendo uma outra questão, só por quê? Tá? Muito bem, cobranças de matérias, né? Normalmente, tá, gente? Peguei aqui os conhecimentos básicos que normalmente são cobrados nas provas da FGV. Língua portuguesa, né? PT, língua portuguesa, tá? Foco em interpretação de texto, nas inferências, ou seja, o que que é inferir? Inferir é concluir a partir de. Então, às vezes, aquilo que eles estão perguntando não está escrito ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, tá, gente? No texto. Então, tomem cuidado. Por quê? Porque isso é uma coisa que alguns concurseiros estão acostumados com determinadas bancas, e aí tinha ali, vamos lá, vou pegar um exemplo da Fundatec. A Fundatec, normalmente, você encontra a resposta para as questões de interpretação, de fato, no texto, tá ali. Agora, FGV, nananina não, tá? Muitas vezes você vai ter que inferir, concluir a partir de, tá? A dica que eu dou sempre, né, leia a questão antes do texto, porque a partir da leitura da questão, a gente tira uma ideia básica, né, uma ideia básica do que trata o texto, tu ganha tempo com isso aqui, tá? Aliás, nas nossas mentorias eu faço muito isso. Nas minhas mentorias eu trabalho muito com interpretação de texto e eu faço isso direto. Quem já foi meu aluno sabe disso. A gente começa pela questão para tirar uma ideia básica do que trata o texto. A gente constrói um campo semântico, ou seja, inferências, relações, comparações, né, termos análogos, enfim, coisas que a gente pode relacionar construindo um campo semântico para depois interpretar o texto. Fica mais fácil, fica muito melhor, tá? Mas isso tudo requer treino e prática. E outros temas comuns, né? Tipologia e gênero textual, porque está relacionado a texto, né, gente? Morfologia, as classes gramaticais, sinônimos e antônimos, que é a parte de semântica, significação, né? Classes gramaticais, é porque a morfologia, ela trabalha, né, com processo de formação de palavras e classes gramaticais, né? Adjuntos, tanto adverbial quanto adnominal, né? Questões envolvendo reescrita e substituição de termos. Então, percebo, Dani, não cai pontuação? Cai, claro que cai, na reescrita tu vai ter que, né, utilizar isso, né? Dani, então aqui eu não tenho que entender de orações, claro que precisa. Olha só, eu vou te dar um exemplo prático disso. Vamos pegar uma oração aqui, tá? Que nós chamamos de oração subordinada adjetiva, certo? Muito bem. A oração subordinada adjetiva, ela se divide em duas. Ela pode ser explicativa e ela pode ser restritiva, tá? Você lembra qual é a diferença estrutural dela? A diferença estrutural é que a explicativa é sempre marcada por pontuação. A restritiva não pode ter pontuação, tá? Claro que ela tem diferenças semânticas também, né? A explicativa fala de um todo, vamos colocar isso aqui entre aspas,
tá? A restritiva fala de uma parte, tá? Vamos imaginar que na hora de reescrever, ele te dá uma oração adjetiva explicativa e ele quer dizer assim, não, mas agora eu reescrevo essa frase restringindo a ideia a tão somente uma parte daquele grupo. Pô, se tu dominas a gramática, se tu sabe que ele, pô, peraí, mas eu tenho aqui uma oração adjetiva explicativa, tá marcada por pontuação. Cara, a reescrita é a coisa mais fácil do mundo. É só pegar e tirar a pontuação e transformar numa oração adjetiva restritiva que tu irás mudar o sentido. Vai restringir aquela característica a uma parte e não a um todo. Só que percebam, gente, isso é um domínio do conhecimento gramatical aplicado à questão textual. Então, e aí vem alguém e diz para você, aí não precisa estudar gramática, velho, não faz isso comigo, tá? Então, assim, ó, quanto mais gramática vocês souberem, tá? Guarda essa informação que o prof está te dando, quanto mais gramática você souber para qualquer prova da FGV, tá? Melhor será a sua compreensão e interpretação de texto. Vai por mim, é importante, tá? Muito bem. Depois, outras questões aqui eu trouxe também, tá, gente? Embora eu seja da área, né, de linguagens, tá? Como eu faço muitas provas também, eu estou imerso, digamos assim, nesse meio dos concursos, eu trouxe para vocês outras informações aqui da FGV, tá? Quando cai raciocínio lógico e matemático, nós também temos questões matemáticas com aplicação mais direta, tipo porcentagem, geometria, né, analítica e análise combinatória. Aliás, análise combinatória é uma coisa que aparece bastante, tá, nas provas da FGV. E, pá, olha, quando eu tento fazer aquelas questões, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá, informática, tá? Foco em situações problema, conhecimentos de softwares de escritório, tipo pacote Office, internet e sistemas operacionais, no caso, principalmente o sistema operacional Windows. Só que, não esqueçam, né, pessoal, como a informática é uma coisa que, né, muda bastante, tá, de uma hora para outra, é muito importante vocês verifiquem o edital, né, para saber ali das atualizações, principalmente, né, de software e sistemas operacionais. Tipo, qual é o Windows que ele está falando? É o Windows XP, é o Windows 11, Windows 10, Windows motherfucker, sei lá qual, né? Então assim, ó, tem que estar atento ao edital, sempre, sempre, sempre. Na parte do direito, né, pessoal, sabemos aí que, óbvio, né, FGV pede muita coisa, tá? Mas eu destaquei aqui para vocês uma coisa bem importante, tá? Primeiro, letra de lei, muito importante para a FGV, tá? Tem que ler, cara, artigo por artigo. Não adianta vir só com aqueles macetezinhos, assim, você tem que ter letra de lei, tá? O que é letra de lei, Dani? Cara, é tu pegar o artigo, desossar o artigo, ler ali é full. É isso que é letra de lei, tá? Então não adianta, assim, a gente pegar e sair só decorando um ou outro macetezinho, tá? Então, tu vai ter que ler ali, por exemplo, artigo 5º da Constituição, né, que vai estabelecer os direitos individuais e sociais, né, a liberdade, segurança, bem-estar dos cidadãos, além de garantir a igualdade e a justiça, tá? Aí tu vai ter que pegar ali daqui a pouco, né, tá, mas o que que tem no artigo 5º que eu não lembro, no artigo... Cara, vai ter que ler, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado, né, a fazer ou deixar de fazer, salvo em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura, aquela coisa toda. Inciso primeiro, inciso segundo, inciso terceiro, cara, e vai. Tem que ler. Ai, Dani, como é que eu vou decorar tudo isso, cara? Estuda, senta, estuda, lê, escreve, faz esqueminha, faz resumo, escreve, por favor, pelo amor de Deus, tá? Eu sei que tem gente que digita hoje em dia, tá, tudo bem, nada contra, mas, gente, não tem nada melhor que escrever. Não existe estudar sem escrever. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí são vários pedagogos, pessoal que trabalha com isso. Se você não acredita em mim, eu vou te dar uma dica. Procura na internet depois um videozinho de um cara chamado Pierluigi Piazzi. Eu vou te dar essa dica valiosa, por sinal, tá? Ó, esse cara aqui, ó, Pier Piazzi, tá? Procura qualquer livro dele. Ele tem livro que ele traz técnicas de estudo, tá? Maravilhoso, por sinal. Infelizmente, o nosso Pier já faleceu, tá? Mas ele era um cara que trabalhava com neuroaprendizagem, tá? E ele é um dos que diz, pessoal, não existe estudar sem escrever. Não tem como, tá? Né? Pelo menos se você quer um estudo mais, vamos lá, mais eficaz, escreva, por favor, escreva, tá? Vai ser importante para você. Cansa? Cansa, velho. Tudo cansa na vida. Né? Fazer exercício cansa, caminhar cansa,
Ficar em forma cansa. Ter uma alimentação saudável cansa. Tudo cansa, velho. Né? Estudar também cansa, mas azar. O que você quer? Você quer passar? Beleza, então estuda, cansa, azar. E aí depois lá na frente você vai dizer, o cansaço valeu a pena. Simples assim, tá bom? Né? Sei que não é tão simples. Eu sei que daqui a pouco você tem filho, você tem filha, você tem um trabalho de tantas horas, você só vai conseguir estudar 2 horas por dia, 1 hora por dia, 1 hora e meia, mas tem que estudar da maneira mais eficaz possível. Tá? Eu sei como é que é. Eu também tenho filha, tá? Né? Eu também tenho mais de um emprego, eu também tenho que estar no corre toda hora, né? E tô aqui também, faz parte, é a vida, dói, dói. Mas convenhamos, né? Tá? Se não tivesse, cara, se fosse tudo tão de mão beijada, não ia ter graça, né? Vai dizer. A história é o mais legal. A história é o mais legal de tudo. É você falar depois que você cansou, que você suou, que você se ferrou, velho. Vai dizer. Aí que é legal. Aí que é legal, porque faz parte da vida. Se ferrar faz parte da vida, velho. E é se ferrando que a gente aprende, tá? Então, vamos junto, ninguém é diferente aqui, tá? Vamos lá, então. A Dani virou coaching agora. Vamos lá. Exemplo de questão comentada, tá, meu querido? Vou trazer aqui para você um exemplo de questão comentada, tá? Ó, eu coloquei aqui para você alguns exemplos, tá? Aqui tá o comentário, pessoal, tá? Dessa questãozinha aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá? Eu deixei comentado aqui para você. Depois, se você quiser dar uma olhada ali, ó, no exemplo da questão, o que eu vou te falar agora já está aqui para você, bonitinho, tá? Mas, enfim. Então, olha só. Agora, antes de eu fazer a questão, bem rapidinho, tá? Então, Dani, tu me trouxe algumas características da banca FGV. Agora me diz assim, ó, como é que eu domino de fato a banca FGV? Como é que eu posso estudar para um concurso da banca FGV? Deixa eu só ver aqui o que o pessoal me mandou. Beleza, tranquilo. Vamos lá, olha só. Primeiro, tá? Você precisa de um estudo direcionado, tá, gente? Porque, como eu falei, a banca FGV ela tem características muito peculiares dela, tá? Então, precisa, olha só, focar em provas, tá? Porque para que, de novo, você possa se familiarizar com a banca, como que ela questiona, como que ela pergunta isso e aquilo, tá? Depois, adaptar o seu estudo às especificidades da prova, justamente se familiarizando com ela. E a melhor dica para isso é resolver questões e simulados da banca FGV, tá? Uma outra coisa muito legal, muito interessante é controlar o seu tempo, tá? Controlar o tempo, tá? Tem um sistema, pessoal, tá? Que eu até indico, tá? Eu escrevi um e-book, eu gosto muito disso, tá? Eu não só gosto, como estudei muito essa parte de técnicas de estudo, não é à toa que eu te citei aí, para mim, o cara que é um dos papas aí dentro dessa parte de neuroaprendizagem, de estudo eficaz, tá? E aí eu fiz um compilado de várias coisas que eu já estudei e eu escrevi um livro, um e-book, na verdade, tá? Chamado As 21 Melhores Maneiras de Se Estudar. E nesse book, pessoal, eu falo ali do sistema Pomodoro, método Pomodoro, tá? O método Pomodoro é uma coisa que o nome é bonitinho, mas ele é muito simples, tá? Se você colocar no Google, tá? Você coloca assim, ó, método Pomodoro Timer, tá? Eles já trazem ali as opções para vocês, tá? Ah, que o que que acontece? O método Pomodoro é simples, tá? É tu dividires o teu estudo ali em blocos de 25 minutos. 25 minutos. Ó, eu estou entregando até a coisa que está lá no e-book, ó. Tá? Olha só, não era nem essa a finalidade, mas já estou te entregando coisa aí, tá? Olha aqui, ó. 25 minutos. E aí tu coloca o timerzinho ali, tá? Ou coloca no celular e deixa o celular afastado, pelo amor de Deus. Deixa ele virado. Não fica olhando para essa posta quando tu estiver estudando. Não faz isso contigo, tá? Então, olha só, se você está estudando para uma videoaula, alguma coisa assim no computador, coloca lá e deixa bonitinho, timer Pomodoro, online, coloca ali que vai aparecer para você. Tem vários, tá? Mas, ó, é isso aqui, 25 minutos. Aí você vai estudar um bloco de 25 minutos. Vai aparecer um alarmezinho, você, opa, nesse momento, larga a caneta, para. E aí, depois desses 25 minutos, você pega 5 minutos de intervalo. E nesses 5 minutos você vai fazer alguma coisa que você goste.
Cara, pode ser ver um videozinho curto, pode ser ouvir uma música, pode ser fazer um cafezinho, tomar um cafezinho, mas tem que ser 5 minutos, é rapidinho. Por que que é isso? Isso é a recompensa. E é um negócio fantástico, gente. Sério, depois você fica viciado nisso. Sério mesmo. Você estuda 25, parece que você não estudou. Você, pá, que rápido. Pois é, aí tu vai 5 minutinhos, cara, e segue estudando. Mais 25. Você pode fazer, vamos lá, né? 4 blocos de 25 minutos, 3 blocos de 25, enfim, o tempo que você tiver para estudar. Mas faça isso, você vai ver uma coisa que eu faço, pessoal, né? Eu sei, você vai dizer, não pode, Dani. Pode. Sabe o que que eu faço? Quando eu estou estudando, de fato, eu faço os 25 minutos, e sabe o que, que são os meus 5 minutos de intervalo? Tá? Eu jogo videogame. Aí tu vai dizer, bah, Dani, tu tem cara de nerd, eu, pois é, jogo videogame, jogo um FIFA. Na verdade não é mais o FIFA, né? É o FC aquele, né? Mas, cara, joga ali, 5 minutinhos. Não dá nenhuma partida, dá um tempo ali, um tempo e meio e tal. Joga uma partidinha e volto para estudar. É isso serve para o teu trabalho, serve para o teu estudo, é muito legal, tá? Então, controle o seu tempo, tá? Até para que você saiba quanto tempo você está levando para fazer uma questão ou outra, porque você vai precisar disso na hora da prova. Isso é importantíssimo. Olha que legal, eu estou te entregando coisas das minhas mentorias, hein? Assim, ó, o mínimo que tu pode fazer em agradecimento para mim é, ó, se você está assistindo ao vídeo, curte o vídeo, tá? Né? Curte o vídeo. Se você, né, já baixou o material, né, e não curtiu o vídeo, vai lá e curte o vídeo também, né, tá bom? Enfim, é o mínimo que eu peço para você, tá bom? E compartilha com os teus amigos aí, né, tá? Bom, então avaliar o tempo médio gasto em cada questão, por isso é importante, né, gente? Habilidades de escrita e reescrita, tá, gente? Então, ó, praticar escrita e argumentação, principalmente se você tiver prova de redação, tem que saber argumentar, não pode ficar no senso comum, tá, gente? Não pode ficar no senso comum. Então, aliás, se você está procurando um curso de redação, tá? Me chama também, tá? Tem o contato na descrição do vídeo aí do meu WhatsApp, me chama, eu vou te atender diretamente, não te preocupa, aqui não é robozinho, bibibi, bababá, não, eu que atendo os meus alunos, tá? Então, se você está procurando um curso de redação básica aí para concursos também, nós temos, tá? Por um preço bem legal, bem bacana. Então, é importante que você saiba, né, gente, as técnicas de redação, tá? E também de reescrita, né? Muito comum aí nas provas da FGV. Estar atento a temas políticos, econômicos e sociais, também chamado de atualidades, né? Tá? Importantíssimo para a banca FGV, tá? E se você vai fazer uma prova para OAB, né, pessoal, tá? Aí sim, né, tem que focar em peças técnicas de direito, tá? Na parte de escrita também, né, nas peças de direito. Aliás, também temos curso para isso, também temos mentorias para isso. Qualquer coisa, chame o Prof. Danimax, tá bom? E muito cuidado com as pegadinhas da nossa banca, né, gente, tá? Então, assim, ó, quais são as pegadinhas normalmente da FGV? Aquelas palavras que englobem demais, tá? Como assim, Dani, que englobe demais? Sempre, todos, todo mundo, tudo, englobou demais, tá? E aquelas que excluam demais. Como assim? Nunca, jamais, nenhum, nenhuma, ninguém. Gente, isso aí normalmente é pegadinha, tá? Porque, convenhamos, gente, olha só, os textos que a FGV traz para gente, as questões são temas atuais, como eu falei ali, né? Tem que estudar a atualidade. Então, e a gente sabe que hoje em dia é muito raro a gente generalizar algo, falar que todo mundo é assim ou assado, falar que ninguém faz isso ou aquilo, é muito relativo. Então, essas expressões assim, toma cuidado, que normalmente são pegadinhas. Fechou? Então tá, várias dicas aí para você como você pode dominar a banca FGV. Tá bom, meu querido, minha querida? Agora, para encerrar com chave de ouro, vamos lá, né? Vamos para o nosso chão aqui, né? Tá? Que é justamente a parte de língua portuguesa, tá, gente? Então vamos lá. Aqui uma questãozinha envolvendo concordância. Olha só, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a opção que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas do fragmento acima. Preenchimento de lacuna. Isso aqui é uma questão de gramática, é uma questão de concordância verbal, e tem gente que diz que não cai gramática, tá? Já terá alguns anos que os movimentos de defesa dos animais pregam que animais não terá. Gente, a gente está na dúvida se é fazem ou faz. Aí o que, que você tem que lembrar? Que o verbo fazer relacionado a tempo, que o verbo fazer relacionado a tempo, ele é impessoal. O que isso quer dizer, Dani? Que ele não tem sujeito.
E se ele não tem sujeito aqui, pessoal, ele vai ficar obrigatoriamente no singular. Ah, então o verbo fazer é sempre no singular. Calma, filho, entende o que eu estou te falando. Eu disse o verbo fazer relacionado a tempo, ele é impessoal. Isso quer dizer que, se ele está relacionado a tempo e ele é impessoal, ele não tem sujeito. E se ele não tem sujeito, ele fica obrigatoriamente no singular. Por isso que é faz e não fazem. Olha aqui que legal. Faz, faz, faz. Já estamos entre duas alternativas. Ó, aí tu tem ali, ó, devem serem criados ou devem ser criados? O devem serem é estranho, né? É estranho, né? A gente já tá com uma tendência de ser a letra D, né? Mas aí, olha só, gente, eu vou te dar a barbada. Vai pro tem. Porque você sabe que o tem sem acento é terceira pessoa do singular. Já o tem com acento, esse acento, por sinal, é um acento diferencial, e é justamente para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Então, tu sabe que vai ser tem. Vamos ver, olha só. Então, pulamos a segunda aqui, tá? Essa e outras pautas têm ganhado. Opa, pautas. Elas, terceira pessoa do plural, tem, com acento circunflexo. Matou a questão. Letra D de Dinamarca. Já ganhou, trata-se ali de brinde, né? Ó, trata-se de questões. Tânia, por que que é trata-se de questões? Gente, porque olha só, se eu fizesse a perguntinha, que é que se trata, de repente alguém diria, de questões. Isso aqui não poderia ser o sujeito, Dani? De forma alguma. De forma alguma. Por que, Dani? Porque ele é introduzido por preposição. E aquilo que é introduzido por preposição jamais poderá ser sujeito. Esse Czinho que a gente tem aqui, a gente chama de índice de indeterminação de sujeito. E quando eu tenho um índice de determinação de sujeito, o meu verbo fica obrigatoriamente no singular. Por isso que trata-se de questões que carecem. Por isso, gabarito de fato, confere, letra D de Dinamarca. Tá bom? Então tá, fechamos aqui essa nossa super aula aí de como dominar a banca FGV com uma questão comentada da banca FGV para você. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, compartilhe com seus amigos. De novo, se você está procurando uma mentoria completa para a banca FGV, com 6 meses de mentoria, 6 meses, uma aula ao vivo semanal, mais resolução de questões, sendo que, olha só, gente, tá? Mais grupo exclusivo no WhatsApp, sendo que as questões são 100 questões da banca FGV, só da FGV que você vai receber nesse período, tá? Além disso, nós temos uma mentoria semanal, tá? Uma aula ao vivo comigo, semanal, que eu não falo tão somente de língua portuguesa. Claro que a gente fala bastante língua portuguesa, mas a gente fala de outros aspectos relacionados aí, tá? Às provas da FGV. Se você quer essa mentoria focada, e olha, eu vou te dizer, são 100 questões, uma aula ao vivo por semana, grupo exclusivo no WhatsApp, simulados, dicas de mapas mentais, etc. Se eu te dissesse o preço, tu não ia acreditar. 6 meses, tá? Mas, enfim, dá uma olhadinha no link que tá na descrição desse vídeo aqui. Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? E se você quiser falar diretamente comigo, também olha ali na descrição do vídeo que tem o meu contato direto do WhatsApp que eu te passo mais informações, tá bom? Grande beijo, fica com Deus, bons estudos, não esquece, tá? Tudo depende de uma única pessoa, você, tá bom? Te vejo nas nossas aulas. Até lá, tchau, tchau.